E dizer a vocês que eu desde 1964, que eu comecei a estudar a Bíblia, o Evangelho, e me apaixonei por Jesus. Eu tive algumas visões, algumas revelações, sobretudo em Cafarnaum, que marcou a minha vida. No dia 25 de setembro do ano 2000, pela primeira vez, eu cheguei em Cafarnaum. E ao chegar em Cafarnaum, ao entrar em Cafarnaum, eu notei, eu senti algo diferente. Eu não sabia que eu tinha uma certa sensibilidade, eu nunca nem conversei isso com o Divaldo, porque ele é muito ocupado. Mas eu tenho uma sensibilidade que em determinados locais eu retorno no tempo. Então eu entrei em Cafarnaum, eu, minha esposa e meu filho, não fui com o grupo dessa vez, Denise. Dessa vez nós estávamos só eu, minha mulher e meu filho. E eu passei a máquina fotográfica para ela e passei a filmadora para meu filho e entrei em Cafarnaum. Quando eu entrei em Cafarnaum, eu vi a estátua de Pedro, majestosa, e aí quando eu entrei um pouco mais, que eu cheguei nas ruínas da casa de Pedro, eu comecei a procurar naquelas ruínas, lembrando da história do paralítico de Cafarnaum, eu comecei a procurar as divisões da casa de Pedro, que fica bem às margens do Mar da Galileia. E quando eu estava nessa lembrança do Evangelho, eu regredi no tempo. Não sei como, mas eu vi Cafarnaum toda movimentada. Logo que eu entrei em Cafarnaum, eu vi uma estradinha de areia, que eu olhava, hoje é asfalto, é estacionamento de ônibus, mas eu vi ali uma estradinha de areia brancas, e que aquilo me chamou muita atenção. Eu procurava como se fosse, onde está aquele caminho que eu conheço e não está mais aqui? Um déjà vu, sei lá, na minha cabeça eu não sabia explicar, porque eu procurava tanto aquela estrada. E de repente, quando eu vi aquela multidão em Cafarnaum, indo e vindo, parecia um dia de movimento, com pessoas que iam, que vinham passando por mim. Eu vi os poros do rosto das pessoas, tão próximos, elas passavam por mim. E de repente eu olhei para a saída de Cafarnaum e vi a estradinha que eu procurei. E ali um grupo de pessoas, seguindo um homem que eu não vi o rosto dele. Mas pelo que eu poderia ver, eu comecei a me emocionar, porque foi muito forte. Eu senti o calor das lágrimas descendo na minha face. E eu comecei a sentir que aquele homem tinha todas as características, porque ele era seguido por muitas pessoas, numa espécie de unidade espiritual, de um sentimento de muita união entre eles. E a sensação que eu tinha era que eu tinha perdido algo muito importante na minha vida, que naquela época eu não dei o valor que eu deveria ter dado àquele homem. Mas eu tenho um espírito amigo que me acompanha e ele quase sempre me adverte ou me explica o que está acontecendo. E ele só disse uma frase: nunca é tarde para recomeçar. E a partir daí, 25 de setembro de 2000, eu fui outra pessoa. Esse foi um encontro para mim que nunca vou esquecer nessa encarnação. Acho que Jesus me deu essa chance. E toda vez que eu vou a Israel, em todas as vezes que eu fui, eu vou a Cafarnaum e a minha vontade é não sair dali. Ali o mestre colocou a semente da luz. Dali eu vejo como uma espécie de farol refletindo do Oriente para o Ocidente. É Jesus em nossas vidas dizendo: eu sou a luz do mundo. E agradeço a Ele a oportunidade de estar aqui com vocês e de dividir isso com vocês. Porque todos nós somos amados por Ele. O que nós não podemos é ser ingratos e indiferentes.